Vamos lá. Boa noite, todas e todos que assistem e acompanham o canal Taba TV. Nosso programa de hoje, programa de mulheres de luta e resistência, vai ter o prazer de dedicar esse mês, inclusive, né, será todo dedicado às mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. Por isso, eu gostaria muito que vocês dessem um like, fizessem o acompanhamento através das redes do nosso canal, nos siga. Por que a gente está dedicando esse mês às mulheres negras, latino-americanas e caribenhas? Porque o mês de julho ele representa o feminismo negro. E por quê? Em 1992, em Santo Domingo, na República Dominicana, aconteceu o primeiro encontro de mulheres latino-americanas, afro-caribenhas e afro-caribenhas, latino-americanas e afro-caribenhas. E o programa Mulheres de Luta e Resistência, do canal da Taba TV, traz esse mês como simbolismo da luta da mulher latino-americana, negro, latino-americana e caribenha. Esse programa ele teve a inspiração, né? E a inspiração do programa, não só do programa, mas como esse mês, ele é inspirado em Teresa de Benguela. Teresa de Benguela foi uma líder quilombola que viveu durante o século XVIII e, com a morte do companheiro, ela tornou-se rainha do quilombo. E, sob a sua liderança, a comunidade negra e indígena resistiu à escravidão por décadas. Ela sobrevivendo... Desculpa, vai ter que dar uma voltada aí. Nós está gravando, a gente volta. Porque misturou aqui a... Teresa de Benguela se tornou rainha do quilombo e, sob sua liderança, a comunidade negra e indígena resistiu à escravidão por 2 décadas, sobrevivendo até 1770, quando o quilombo foi destruído por forças portuguesas. E, em nome de Teresa de Benguela, queremos prestar nossa homenagem a Antonieta Barros, a Caltune, Teodosina, Rosário Ribeiro, Benedita da Silva, Jurema Batista, Leci Brandão, Chiquinha Gonzaga, Ruth de Souza, Elisa Lucinda, Conceição Evaristo, Maria Filipa, Nazaré, Maria Conceição Nazaré, uma menininha do Cantuá, Luísa Marim, Lélia Gonzalez, Dandara, Carolina Maria de Jesus, Elza Soares, Mãe Estela de Oxóssi, entre outras, que foram tão importantes para a construção do feminismo negro e a emancipação de nós, mulheres negras. Dito isso, queremos apresentar a nossa entrevistada de hoje, que abre o nosso mês das pretas. É com você, Cida. Olá, pessoal, boa noite. Hoje é dia 7 de julho, a gente está à noite aqui fazendo uma entrevista maravilhosa. Aliás, não falando nem colocar em nome de entrevista, um bate-papo muito legal, muito gostoso com a Thaís Abel. Essa é a Taba TV, o nosso programa Mulheres de Luta e Resistência. Gostou? Acesse, se inscreva e dê o seu like. Então, Thaís, eu vou falar aqui só um pouquinho para poder te apresentar, porque as pessoas precisam saber desse mistério que envolve você. Eu achei super misterioso quando eu recebi o seu release. Mãe atípica, eu não sei o que é mãe atípica. Acadêmica, doutoranda em estudos africanos, literatura africana e palestrante personal poetry. É assim que se fala? Então, temos muita coisa a conversar na nossa noite de hoje. Eu queria perguntar primeiro para você. Primeiro falar de você pessoalmente, enquanto mulher, enquanto mãe, e o que é mãe atípica? Bom, olá, galera. Que bom. Agradeço o convite. É uma honra ser convidada para a abertura desse programa, né, dessa série do Taba TV. Isso eu estou muito honrada mesmo. Obrigada de verdade. Bom, eu sou a Thaís, né? Eu sempre gosto de colocar em primeiro lugar que eu sou mãe, porque hoje a maternidade é minha força vital, né? A maternidade é o que me move.
Né? A maternidade, na verdade, existem vários, né? Vários tipos de maternidade. E eu me encaixo em uma, porque a sociedade pede, né, que a gente se classifique, que a gente se enquadre, que a gente encontre os nossos, né, nossos semelhantes e formemos grupos, né? Então, eu me considero uma mãe atípica, porque era o que antes chamaria de mãe especial, né? Porque minha filha é portadora de deficiência, minha filha é autista, né? E aí antigamente se falava, minha filha falaria não é normal, ela é anormal. Qual é o nome da princesa? Diana. Né? Então, antes o que usaríamos para anormal e normal, hoje, né, no mundo da inclusão, a gente usa típico ou atípico. Né? Então, a minha filha ela tem desenvolvimento atípico, e aí, por isso, eu adotei esse adjetivo para definir ou tentar definir o que é minha maternidade. Né? Então, por isso, eu sempre me apresento como mãe atípica, porque esse é tipo assim, a luva que faltava para eu entrar para o campo de batalha. Né? É ser mãe de uma criança atípica, de uma criança... ser mãe negra, mãe de uma criança negra na Baixada Fluminense, que eu sou de São João de Meriti, né? Então, eu acaba sendo impossível. É quase que inerente a militância, a luta, o ativismo, né? Ou a gente não tem como ficar parado, né? Então, a minha luta constante é para ser uma mãe atípica, sim, né? E aí, se a gente for ver também, a gente tem vários tipos de mães atípicas, né? Porque tem várias maternidades que fogem do padrão típico social, ou dito como social, né? Dentro da formatação padrão. Então, eu procuro ser geralmente a sociedade coloca a mãe lá em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E quando essa mãe é mãe de uma criança portadora com deficiência, ou de uma pessoa portadora com deficiência, essa mãe é totalmente inútil. Essa mãe ela só serve para levar o filho para terapia, trazer o filho da terapia, pegar a cadeira de rodas, botar na cadeira de rodas. Né? Então, nós viramos mero objetos e não somos vistas com sentimento, com necessidades que o ser humano e o ser mulher exige. Né? Então, nessa minha luta de não ser essa mãe que fica reclusa no espaço que a sociedade quer colocar, eu luto diariamente para ser a Thaís acadêmica, que era o meu plano. Né? Meu plano era ter o filho e voltar para a universidade, então eu fiz isso, né, com muito sacrifício. Hoje eu estou na metade do doutorado em literaturas africanas na UFRJ, né, com um projeto bem denso, que eu fico às vezes, ai meu Deus, o que eu fui inventar, né? Mas a gente tem que ter ineditismo. E aí o projeto não era que eu queria, não, sabe? Mas foi caminhando, e quando eu fui ver, o meu projeto está diretamente ligado com a questão da maternidade negra. Né? Então, a minha pesquisa de doutorado gira em torno disso. Eu dou palestras motivacionais dentro desse cenário, desse contexto de maternidade, né, para as mães de portadores com deficiência, sobre autocuidado, autoestima, né? A gente esquece. Se a gente o autocuidado para a gente é como se fosse um remédio, assim, a gente tem que se forçar a fazer, porque senão não flui, né? E eu dou palestras também em empresas sobre empoderamento feminino, dando esse recorte para o feminismo negro ou não. Thaís, qual a sua idade? Eu tenho 41. Nova, muito nova, e nossa, que história de vida que você tem, né? Diana tem 5 anos.
Tem isso que eu ia perguntar agora, que idade tem a princesa, que Diana é nome de princesa, né? Então, mas quando você fala que está palestra, o que está aqui, Personal Poetry, que essa palestra está dentro disso? Por que esse nome, Personal Poetry? Fala. Então, esse nome, Personal Poetry, na verdade foi um amigo que deu, né? Por quê? Eu fundei aqui na Baixada Fluminense um grupo chamado Escritores Visíveis. Né? A princípio, o grupo seria Escritoras Visíveis da Baixada Fluminense. Mas a gente viu que tinha uma demanda masculina também grande, então nós tornamos escritores da Baixada Fluminense. E nesse grupo é um espaço em que os escritores podem divulgar seus trabalhos, trocar informações, enfim. E aí eu comecei a declamar poemas, né, deles. E aí eu dou várias caras para os poemas deles. E aí um falou assim, nossa, você virou a personal, porque você está dando a cara para os nossos poemas. Né? Então, na minha página do Instagram, tem algumas performances, né? Sempre buscando ajudar e promover os meus colegas escritores. E hoje até me vejo como escritora também, né? Fala o nome da sua página no Instagram e depois a gente coloca a legenda aqui para todo mundo. Fala com a sua página no Instagram. É o meu nome mesmo, Thaís Abel. Thaís com S. Isso, Thaís com S, Thaís Abel. E aí eu faço declamações poéticas, aí eu me maqueio, me fantasio, dependendo do que o poema quer transmitir, ou que eu sinto que o poema quer transmitir. Né? Então, esse é um trabalho que eu faço para os amigos mesmo, eles pegam e falam assim, cara, eu tenho esse poema aqui que eu quero ver como é que você vai fazer com ele. Então, você é uma intérprete, como se fosse uma intérprete de música, né? É a Maria Bethânia dos escritores africanos. Gente... eu queria perguntar a você, eu queria até recordar, né, que nós tivemos esse encontro quando você declamou um poema, quando nós tivemos uma live o ano passado, nesse mês mesmo, né? A solidão da mulher negra, né? E foi muito emblemático. Nós fizemos uma live na época para para homenagear esse mês de julho, né? E a Thaís foi onde eu conheci Thaís, declamando um poema sobre a solidão da mulher negra, que foi muito impactante, né? Porque diz muito sobre a sociedade, a mulher que vive e que tem esse papel de mãe solo nas sociedades, né? E que ela às vezes passa por um apagamento, né? Uma invisibilidade muito muito grande. E aí foi onde tudo começou, né? Conhecer Thaís nessa live do Codinho que fizemos juntas. E para mim começou assim, eu em 2004 eu conheci, fui num evento de mulher e literatura em Brasília, e aí eu conheci o núcleo de escritoras negras. Eu estudando na UFRJ desde 2000, eu nunca tive... Sua graduação foi na UFRJ? Sim, minha graduação, especialização, mestrado e agora o doutorado. É a cria da UFRJ, né? Como é que foi essa sua trajetória até conseguir chegar na UFRJ? Bom, eu fui contemplada, sou moradora de São João de Meriti desde que nasci, moro na mesma rua. E o meu pai era estudante da UF, meu pai já terminou a faculdade com quase 50 anos, mas ele tinha na cabeça dele que eu, minha irmã e meu irmão, nós tínhamos que ter o melhor. Então, ele colocou a gente no melhor colégio de São João de Meriti, que era um colégio de freiras alemães. Ai, meu Deus! Né? E aí foi lá que eu fiz a formação do jardim até o 3º ano do ensino médio, o curso de formação de professores. Ah, você é normalista? Oi? Você é normalista, então? Sou normalista.
Por isso que dá 24 anos de magistério, né? Se for contar desde a época da que eu dou aula para as crianças, sim, desde muito tempo, meu Deus. E aí, o que acontece? Meu pai tinha isso, né? A gente tinha que fazer o tudo do bom e do melhor. A gente fazia o curso de inglês, na época era o CCA, que era um grande curso, né? Nós não tínhamos roupa de marca, não tínhamos nada, mas tínhamos todos os estudos, o estudo, a mensalidade, tudo em dia. Nosso presente de Natal era o material escolar do ano seguinte, que minha mãe antecipava, que quando o pessoal estava pensando no Natal, minha mãe comprava o material. Minha mãe professora também, minha família todas somos professores. Né? Minha mãe professora daquela primeira leva de diretoras do Brizola, né, do Brizolão. CIEPs, né? Isso. E aí minha mãe tinha isso, ó, Natal é livro. Presente de Natal são os livros do próximo ano, os cadernos. E aí ela não tinha condições de comprar aqueles cadernos de capa decorada. Então eu escolhi o papel de presente e aí ela encapava todos os nossos cadernos e livros com os papéis de presente que a gente tinha escolhido. Né? E assim foi a minha formação, que o meu pai, por ser fundador do movimento negro da UF, André Rebouças, na década de 70, o meu pai sempre teve essa coisa de, olha, nós negros temos que ser o melhor, eu estou educando vocês, meninas, para serem livres, para serem inteligentes, independentes, financeiramente, terem autonomia. Né? Então, meu pai sempre teve isso. Mas no ambiente escolar, isso não era um debate. Né? Então, minha autoestima sempre foi muito abalada nesse cenário. Né? Eu até hoje eu falo que eu tenho uns amigos até hoje daquela época, eu falo, eu era pega-ningue, né, gente? Para quem é de outra geração, pega-ningue era quem não pegava ninguém. Não namorava, né? Né? Então, assim, eu não tive namorados nesse período, me interessei por alguns, mas não tinham interesse por mim, enfim. Era aquela toda construção racista, né? Não havia um debate. Você chegou a ter episódios de racismo no colégio de freiras, onde você era negra? Sim. Chegou a ter? Assim, não diretamente a mim, mas assim, teve uma vez que uma irmã estava dando aula e aí ela falou, olha, fulana era tão preta, tão pretinha, mas ela era tão boa. Né? E aí na minha sala só tinha eu e uma outra amiga negras. Aí a gente se olhou assim, né, e não falou nada. Então, assim, tinha essas pequenas situações, né, que nós éramos os únicos negros, sempre poucos, né, e nesses espaços. E a minha construção como negra, ela começa na faculdade, né? Eu até tenho uma das palestras que eu dou, quando eu dou em escola, falando desse processo, né, de aluna negra a professora negra. Até eu ter essa consciência de que eu era uma professora negra, demorou muitos anos. Eu só em 2014 é que eu fui ter consciência, para vocês verem, né? Eu sou formada há tanto tempo. Em 2014 é que eu comecei a ter consciência do meu papel político como professora, que foi o dia que eu entrei na sala e uma aluna falou assim, nossa, você é a primeira professora negra. Aí eu falei, para de bobeira, menina, que isso? Sério, professora, você é a primeira professora, eu sempre quis ter uma professora negra. E ela pretinha também. Representatividade, né? Precisava ser essa representatividade, né? Esse racismo estrutural que nos traz, né? Que traz desde o tempo do nosso povo escravizado até os dias atuais, né? Ele estrutura de uma forma tão densa, né? Que você às vezes não se percebe sendo vítima de racismo, né? E às vezes a pessoa precisa dessa representatividade. É isso que hoje está acontecendo com as cotas raciais, com as cotas que estão trazendo pessoas para dentro desse mundo branquificado aí que foi construída a nossa nação, né? Para
para disputar esse mercado, mostrar que nós, né, temos os mesmos direitos e espaços, né? E aí eu comecei a quebrar alguns protocolos, porque as professoras, os professores negros, eles só são lembrados no mês de novembro, né? Chega 31 de outubro, aí começa a cutucar, ó, mês de novembro, a gente tem que apresentar alguma coisa, vocês já devem saber o que fazer, né? Então começaram assim, né? Você sabe o que fazer, então, né, vai criar, vai falar alguma coisa de orixá, né? Vai falar alguma coisa de orixá, né, para poder cumprir o protocolo da lei 10.639. E aí eu comecei a quebrar isso, né, conforme eu fui fazendo a especialização e tal. Eu comecei a quebrar isso, comecei a levar para os meus alunos a leituras dessas escritores e escritoras negros, e eles começaram a se identificar. Isso aí... Os principais autores negros que você coloca em suas aulas? E aí isso acontece tanto numa escola pública quanto na particular, na Zona Sul, enfim. Eu tenho aqui a Cristiane Sobral, né, o título do livro Não Vou Mais Lavar os Pratos. Vou mostrar a fotinho dela. Né? A Cristiane Sobral, essa aqui é Diana, gente. Essa Diana acabou de Olá, entrar. Diana! Linda! Eu só veio dar um oi. Essa é a Diana. Veio dar um oi. Oi, tchau. Ela veio a brilhantar. Os meus alunos já estão acostumados. Inclusive, eu dei um curso de extensão no UFRJ de meses. E aí, no final, eu falei assim, gente, o que vocês acharam do curso? Ah, a Diana é linda, a Diana não sei o quê. Eu falei, gente, mas eu gastei minha saliva e vocês falando da Diana. Eles não. A Diana virou a estrela da companhia. Virou a estrela. Então, a Cristiane Sobral foi meu primeiro trabalho assim que eu coloquei os alunos em prova. Foram alunos do ensino noturno da favela do Rolas, em Santa Cruz. E aí isso mexeu tanto com a vida deles, né, que o título do livro é o título do poema que eu trabalhei com eles, Não Vou Mais Lavar os Pratos, sinto muito, eu aprendi a ler. Né? Então, começa assim o poema. E aí eles estavam na fase de afirmar a leitura, estavam no 7º ano, mais ou menos, e aí eles leram esse poema, a gente fez um assalto poético no meio de um evento da escola, cada um foi levantando e a gente foi declamando, fazendo espécie de jogral, e eles tiveram contato com a escritora também. Ela hoje é da Zona Oeste, mas hoje mora em Brasília, Zona Oeste do Rio. E aí eles ficaram maravilhados, né? Porque às vezes a gente quer seguir os protocolos da literatura, do currículo, são importantes, mas são muito distantes, né? Então os alunos precisam de algo que aproxime, né? Essa questão da representatividade. E, inclusive, dessa turma que participou, eu fiquei muito tempo trabalhando um poema, que é um poema extenso, eu trabalhei gramática, eu trabalhei tudo em cima do poema, e aí muitas se inspiraram nesse poema. E aí, como eu tenho amizade com elas até hoje, uma se tornou nutricionista, outra se tornou professora, a outra que apanhava do marido conseguiu sair do ciclo de violência, né? Então, tem várias histórias que reverberaram depois dessa leitura, né? Dessa aproximação, né? E aí a Cristiane Sobral também tem esse aqui, né? Só por hoje vou deixar o meu cabelo em paz, que ela fala só da temática do cabelo. Então, ela tem um que ela fala do meu pichain elétrico. Meu pichain saiu pelas ruas atormentando todo mundo, né? Mas que ela estava bem. E aí, isso aqui eu levei já para os jovens, né? Do 8º ano, que inclusive tinha um que era muito, eles chamam zoado, né? Por conta do cabelo do Black, que ele resolveu assumir.
E aí, nesse outro livro aqui da Cristiane, Terra Negra, tem um poema que ela fala que o cabelo é como uma árvore frondosa. Então, ele falou... Se me permite só uma parte, esses são livros que você coloca no Ensino Fundamental 2, não é isso? Isso. Se a escola for particular ou do ensino público. Isso, eu levo. A reação dos alunos particulares ou a reação dos alunos públicos, porque são públicos diferentes. Total. Né? Totalmente. Como é a reação, esse contraste de reação entre esses adolescentes, entre o ensino público e o ensino privado? Porque, basicamente, o ensino público tem muitos negros que têm essa representatividade. Como é que é isso, para você lidar com isso? Os alunos negros, eles ficam encantados pela aproximação, né? Esse aluno, por exemplo, quando ele viu que o cabelo dele era uma árvore frondosa, ele ficou super feliz, ele fez um autorretrato com o black dele era uma árvore cheia de frutos, né? E então, assim, para esse público, o retorno é muito afetivo, né? Essa coisa do encontro, é como se eles estivessem se encontrando. Já para o público de ensino particular, é revelador. Eles ficam chocados, né? Então, eu tenho uma das palestras que eu costumo dar à escola sobre vidas negras importam. E aí eu boto interrogação. Vidas negras importam? E aí eu vou mostrando para eles situações do racismo estrutural, né? Então, assim, vítima de bala perdida. Vocês já repararam que a maioria é negra? Aí eles ficam, assim, assustados. Não todos? Eles não se dão conta. E aí eu dei essa palestra para uma turma de um colégio particular em Cabo Frio, e aí tinha uma menina negra só na turma. A menina falou que aquela palestra mudou todo... Ela depois veio conversar comigo, buscou meu Instagram, e falou que mudou a maneira que os colegas tratavam ela, né? Porque eles achavam que ela tinha muito mimimi, né? Que era muito mimimi o que ela falava, o que ela contestava, né? E aí eles passaram a enxergar melhor, né? Então, essas leituras, elas também ajudam a quebrar isso, né? E no curso que eu ofereço online, eu falo justamente disso, que quando a gente dá aula na educação infantil, nós não precisamos pautar a causa racista, porque a criança, ela é pura, é inocente, né? Ela vem com aquela pureza, então a gente só precisa desenvolver isso, porque já é inerente na criança a aceitação. O que atrapalha é conforme vai crescendo a construção, né, externa, né, que vai formando a personalidade daquele cidadão, né? Então, um cenário escolar na educação infantil, em que ele possa estar lendo uma historinha infantil, que tem uma bonequinha negra, que tem um bonequinho indígena, né? Então, a coisa fluir, né? Não necessariamente fazer o recorte do dia 13 de maio, recorte no dia 25 de julho, o mês de novembro, né? É uma leitura fluida, né? Tem um escritor, Carlos Carvalho, que ele tem um personagem chamado Xavier. É um menininho pretinho de boné, né? E aí o Xavier, ele tem um projeto de música e letramento, e o Xavier solta a pipa, corre, e aí é muito engraçado, pula pula o muro, e aí os meninos da classe alta, que moram em prédios, apartamentos, ficam querendo ter a vida do Xavier, né? Que é soltar pipa, pular bola de gude, né? E quanto os outros meninos, eles se identificam ali, né? Com aquele personagem, eles veem aquele personagem, eles querem se nomear Xavier, né? Então, essas leituras são muito significativas, né? Então, aí eu tenho Elizabeth Nascimento, né? Que é uma escritora que tem 10 livros publicados. A leitura dela vai de literatura infantil à literatura erótica, né? É bem vasto.
é uma escritora que é doutora, né? Então, assim, a gente tem muitos escritores. Posso fazer uma pergunta técnica enquanto professora, na fase da pedagogia? Você, enquanto professor, mesmo que seja ensino público e tal, os outros professores de letras, acredito que devem existir outros professores de letras de português, né? Literatura no colégio. Esses livros é a base pedagógica para todos ou só você que trabalha nesse veio? Só eu que trabalho. Só eu que trabalho, mas eu contamino. Isso é resistência. Isso é luta. O que aconteceu na escola que eu trabalho do Estado do Rio, eu dei uma palestra para os professores que eles ficaram chocados. Essas palestras que eu dou em empresas e escolas particulares, eu dei para os meus colegas. Eles ficaram chocados com determinadas construções. Inclusive, a professora de História negra, ela não sabia que Máscara de Flandres é a máscara que silenciavam as escravas. E principalmente na hora do estupro, né? E aí ela falou assim, gente, eu sou uma mulher negra, e eu não tinha consciência disso, né? Porque lá no meu Instagram, quem for lá vai ver a minha performance sobre um poema chamado Máscara de Flandres. Então, o que aconteceu? Eu acabei que alguns dos meus colegas estão fazendo o meu curso. Né? Então, pelo menos, assim, tenha vontade. A gente não teve a formação. A gente não tem a formação, na verdade. A gente sai da faculdade cru. Né? A gente tem que correr por fora. E a gente ainda enfrenta uma LDB que não quer colocar o ensino das comunidades africanas, né, da sociedade africana, e nem dos índios. Eles querem tirar absolutamente tudo, né, das tradicionais, chamadas nossas escolas tradicionais. Escola não, comunidade tradicional. Fala aí, Rê. O que a gente percebe é que, primeiro, que as escolas já trazem os conteúdos programáticos, né, para que os professores sigam aquela linha. Segundo, que uma das últimas grandes construções do Carnaval, que foi o samba da Mangueira, né, história que a história não conta, né? Então, existe uma resistência dentro do ensino, né, brasileiro a contar a verdadeira história do Brasil. E nós sabemos, né, que muitos professores recebem aquele tipo de livros, né, para passar para os seus alunos de uma forma que eles simplesmente contam a história que querem que todos acreditem, né? E aí, como a Cida falou anteriormente, a resistência da introdução da história, né, de línguas africanas dentro do conteúdo da formação, né, de alunos, é muito por conta disso. É desfazer tudo que foi feito anteriormente, tudo que foi contado, tem que ser contado, né? E aí a gente vê, Regina, como isso é tão estrutural, né? Eu, por exemplo, estou na metade do doutorado em literaturas africanas, mas dá para contar nos dedos os concursos que surgiram para captar professores de literaturas africanas. Né? Agora eles querem professor de português e espanhol para o professor poder dar aula das duas línguas, mas eles não pensam nesse recorte racial. E quando você vai tá no ambiente universitário, ontem, por exemplo, estava dando aula, uma das minhas alunas que dá aula na Universidade Federal, uma delas lá no Sul, ela alegou o seguinte, que a disciplina literatura afro-brasileira é optativa. Então, a gente vê assim, olha como é que a coisa funciona, né? E ela é uma mulher branca, dando aula de literaturas africanas, sendo que a formação dela não é literaturas africanas. Então, ela está buscando, fazendo tudo quanto é curso, para poder se habilitar numa disciplina que ela já está inserida. E aí ela até falou... responsável, né? E ela até falou assim,
Ela falou que se sente mal. Ela falou, gente, tinha que ter uma professora negra para poder assumir essa parte. Tinha que ter um departamento de africanas e tal. Né? Então, a gente vê como essa estrutura, a gente tem que estar constantemente quebrando. Eu, todo dia de manhã, eu acordo, respiro fundo e falo, é mais um dia de luta. Porque a gente tem que lutar contra o patriarcado, contra o machismo, contra o capacitismo, né? Que o capacitismo estrutural também circula pela minha vida, porque minha filha não tem tratamento adequado. Porque você só é bom para a sociedade se for produtivo. Exatamente. Né? Então, todo dia de manhã é respirar e vamos embora. Qual é a luta do dia? É matar um leão por dia. Você merece todos os parabéns possíveis do mundo. Eu acredito que ao longo da sua vida, até da sua jornada até acadêmica, enquanto mãe, e até o seu discurso enquanto mulher negra, lutadora de resistência, você deve ter ouvido algumas, até o tal do mimimi. Ah, mas é exagero, hoje em dia é tudo mimimi, hoje em dia é tudo exagero, hoje em dia não pode nada disso. O mimimi sempre vai ser a dor de alguém. Mimimi é dor. Olha, eu apresentei meu projeto de doutorado pela primeira vez para uma banca branca. E a justificativa do meu trabalho é justamente a maternidade. E aí eu fui questionada se eu, sendo mãe de uma criança especial, se eu teria condições de contribuir para a academia. Eles nem sequer perguntaram sobre o meu trabalho, sobre o meu projeto, quais eram as propostas, não. Uma das pessoas ainda se referiu ao meu trabalho como caralha. Desculpa a expressão, mas foi essa palavra que foi usada. Esta caralha. Caralha. Para fazer referência ao meu projeto. Esta caralha não tem lé com cré. Né? Olha, eu fiquei meses com essa frase ecoando na minha cabeça. Né? E assim, numa situação, num contexto que eu, enquanto mulher preta, eu poderia denunciar. Tinha todas as ferramentas para denunciar. Mas eu fiquei pensando no que isso poderia me causar no futuro. E não denunciei. Né? Não denunciei por medo. Você teve medo? Medo de represália, porque eram 3 professores, né, numa banca, professores que eu vou circular. O departamento é pequeno, né? Então, professores que eu vou circular, que eu vou conhecer. É uma coação, não é, Thaís? Isso é uma coação. Né? Então, foi muito difícil ouvir isso. Muito difícil ter sido desmerecida. Mas eu tive uma orientadora que, aliás, nesse dia, eu nunca vi minha orientadora chorar. E ela chorava copiosamente. Porque ela não entendia aquilo, né? Mas ela não deixou de desistir. Aí eu falei, quer saber? Eu acho que esse povo tem razão. Ela, não, agora não é opção. Agora você precisa enfrentar. E aí eu tentei de novo, no outro semestre, já era outra banca. Aí eu passei em primeiro lugar. Né? Então, assim, a diferença, né? E assim, a vontade da banca anterior de me reprovar era tão grande que existia cota para negros, a média seria 6, e eles me deram 5,5. Houve outros reprovados que tiraram 6, né? Eles deram 6 e não deram 7. Mas para mim, que era negra, se eles dessem 6, eu passaria, então eles me deram 5,5. Né? Então, assim, foi muito humilhante, muito humilhante. Mas com esses 2 anos de doutorado, o meu trabalho ganhou cada vez mais força, né? Que é sobre serendipidade. É um termo que aí acho que a gente vai precisar de outra live para poder falar sobre isso. Você pode repetir? Serendipidade.
E aí... Você pode explicar só 2 segundos o que é? Posso. Tese. É assim, de uma maneira objetiva, serendipidades são descobertas acidentais que trazem circunstâncias de felicidade. Então, é uma descoberta acidental feliz. Vou dar um exemplo da ciência. O Alexander Fleming, ele esquece uma cultura de bactérias do seu laboratório de uma noite para outra. Quando ele volta, ele esquece fora da geladeira. Quando ele volta, ele, em vez de descartar, ele olha e veja assim, opa, tem alguma coisa aqui. E aí veio a descoberta da penicilina. Né? Então, o Alexander Fleming, ele teve um momento de serendipidade. Então, a serendipidade é quando a gente encontra algo que a gente não está procurando e isso traz para a gente uma circunstância de felicidade. É uma graça. E aí, a minha pesquisa... Eu acho que é uma graça. É uma graça. Cida, então o nosso programa também é serendipidade, né? Com certeza, Regina. Porque nós não estávamos procurando, nós fomos convidadas para ter essa aventura, né? Ter essa jornada E aí esse termo é muito usado na ciência, no campo jurídico, mas não tem na literatura. Então, isso é inovador mesmo. A gente só tem um trabalho desse na Argentina, mas não no mesmo recorte que eu faço. E aí, nesses 2 anos, eu apresentei, a pandemia nesse caso favoreceu, porque os congressos, simpósios, todos online, eu comecei a ganhar seguidores por conta da serendipidade. Que bacana. Né? Então, juntou a serendipidade com personal poetry, e aí eu comecei, e também a minha militância dentro da maternidade atípica, e aí eu comecei a atrair pessoas que se interessaram pelo tema, né? E aí meu trabalho ganhou força, né? Ganhou força, a minha qualificação tem 2 semanas, né? Então, assim, estou na metade da pesquisa. E essa serendipidade, ela é muito forte nas protagonistas negras. E aí eu uso os livros da Conceição... Serendipidade. Não, serendipidade. Serendipidade. Isso. Isso, eu já vou botar aqui no meu caderninho. Olha, aprendi uma coisa agora com a professora Thaís. Está colocando no chat. Ó, escrevi aí, ó. Serendipidade. Que ótimo. Eu já coloquei aqui serendipidade para ser uma marca, né, de coisas boas que a gente encontra no caminho, como encontramos você, que para mim é uma representante legítima de serendipidade. Desde quando eu te conheci lá... E aí eu vejo a serendipidade na Conceição Evaristo, né? No livro da Conceição Evaristo, Submissas Lágrimas de Mulheres, e no livro da Paulina Chiziane, que é uma escritora moçambicana, no romance chamado Niquete. Que legal. Thaís, a gente está começando a se aproximar do finalzinho do nosso programa do dia, da noite, aliás, a gente está à noite, e eu vou falar primeiro, depois eu deixo para você e a Regina finalizarem. Eu estou muito feliz dessa nossa entrevista de hoje, muito prazer te conhecer, muito prazer aprender com você, eu também sou professora, para ser professor já é uma luta todos os dias, né? Por mais que a gente tenha plano de ensino, a dinâmica de sala de aula, ela muda, ela é um monstrinho que ela vai se aumentando e se recriando todos os dias. E nós, professores, tivemos que nos recriar enquanto pandemia. Né? E assim, a sala de aula é legal porque você olha olho no olho, você tem ali a interatividade, você pega... Assim. Então, hoje o nosso desafio está ainda maior, sendo professores na pandemia, o seu desafio, acredito que seja maior ainda, de ter que levar essa mensagem, de ter que conduzir, fazer refletir, trazer à luz esses escritores negros, essas escritoras negras, e aí você transmite através das suas aulas, toda a sua luta e resistência. Então, você é a cara do programa Mulheres de Luta e Resistência. Eu te desejo toda boa sorte, todo sucesso
na sua jornada. Regina, a bola está com você. Então, voltou a nossa amiga Thaís falar do sonho. Ela disse no início da entrevista, né, que tinha muitos sonhos. Mas com certeza ela tem um guardadinho aí que ela vai colocar para a gente em primeira mão, para nós fecharmos com chaves de ouro. Um sonho e um poema. Sonho e verdade. poema. Bom, meu sonho, eu tenho vários mesmo, mas hoje a minha maior luta é para que minha filha e outras crianças autistas tenham um tratamento digno, né? Então, a minha luta hoje é essa, né? A gente passa por muitas dificuldades. Eu ainda estou no cenário privilegiado em relação a muitos, mas mesmo assim a gente falta muita coisa. O tempo está passando, a intervenção precoce é essencial e a minha filha está perdendo esse tempo. Então, meu sonho hoje é que isso se resolva da melhor maneira possível, porque eu sei que tem um grupo de mães, né? Nós estamos juntas lutando, então um conseguindo, os outros também vão conseguir. E eu espero isso, que o capacitismo estrutural seja desmantelado, assim como o racismo estrutural também, né? A gente sabe que a palavra estrutura já deixa a coisa bem mais difícil, né? Quando vem estrutural depois. A gente desestruturar a estrutura. Mas a gente está aqui. Espere o inesperado, né? A gente está aqui. É justamente o poema que eu vou declamar, que é da Cristiane Sobral, né? Também tenho... essa performance está inclusive no Facebook ou no Instagram da própria escritora. Espere o inesperado. Sou pássaro preto. Estendo as minhas asas. Desculpa, vou recomeçar. Espere o inesperado. Sou pássaro preto. Estendo as minhas asas. Coloco fogo na dor. Espalho as cinzas pelo meu corpo e forjo uma pele nova a cada momento. Jogo as cinzas ao vento e voo, águia negra, a ressuscitar diante de qualquer tempestade. Mais forte, mais célebre, mais viva, mais leve, mais lúcida, mais nítida. Espere o inesperado. Né? Então, esse é um poema da Cristiane Sobral. Vou ler só mais um. Né? Em homenagem ao mês das pretas, eu vou ler o poema intitulado Mulher Preta, de Elaine Marcelina. Mulher preta sou eu. Mulher preta, aquela que me pariu. Mulher preta, aquela que saiu de minhas entranhas. Mulher preta, aquela que me criou. Mulher preta que resistiu à viagem transatlântica. Mulher preta, aquelas candaces lá e escravas aqui. Mulher preta, aquelas do samba. Mulher preta, forra mulher preta, quituteira de ganho. Mulher preta, aquela que ganhou a vida vendendo acarajé. Mulher preta velha, mulher preta nova, mulher preta linda. Mulher preta, aquela ousada. Mulher preta brasileira. Todas fruto da mãe África, mulher preta, aquela ama de leite. Mulher preta, mãe do sagrado. Mulher preta, aquela que tem na tua, na minha, na nossa família. Mulher preta hoje. Atriz, escritora, juíza, professora, médica, mestre, ainda doméstica. Mulher preta é essa que vos escreve. Mulher preta que ontem teve sua voz sussurrada, embargada, calada, sufocada, arrancada. E o seu corpo surrado, lanhado, chicoteado, sangrando e pedindo clemência. Mulher preta agora tem voz, vez, espaço, dignidade, história, vida, profissão. E tudo isso fazendo a história desse povo brasileiro. Pois todas nós, mulheres pretas, geramos os filhos e filhas desta nação chamada Brasil.
Bravo, bravíssimo. Me permita ficar com os olhos marejados, mareados, porque, assim, nós que somos mulheres negras, sabemos exatamente o que vem em cada estrofe desse poema, cada palavra dele. Nós somos as mulheres que ajudamos a estruturar essa nação. Nós amamentamos os filhos dos donos das senzalas, né? E não tivemos oportunidade de amamentar os nossos filhos. Nós ajudamos a educar os filhos dos donos da senzala e não podemos ficar juntos com os nossos filhos, né? Então, ao fazer a travessia, nós ganhamos um outro mundo, um mundo de privação. Esse mundo, ele segue hoje ainda pelas nossas atuais mulheres escravizadas de outra forma, mulheres subvalorizadas de outra forma, mulheres abatidas a tiro nos guetos e favelas, que são as escravizações modernas, né? Então, eu fico muito feliz de ter trazido você ao nosso programa, Mulheres de Luta e Resistência. E nesse mês, como você disse anteriormente, que é um mês... Nós não temos que debater a mulher negra só no dia 25. E a libertação só no dia 1º de maio, pseudo-libertação, né? No 13 de maio. A luta de Zumbi não pode ser só feita em novembro, dias 20 de novembro. O combate a esse racismo estrutural, ele tem que começar, ele tem que seguir da gente para fora, da forma que você está fazendo agora. Colocando essa geração que você dialoga na sala de aula, né? Trazendo toda essa problematização, mostrando para eles, né? Porque eu acho que essa geração que virá aí, ela tem uma responsabilidade muito grande, que é de se entender como negros e negras, se valorizar como negros e negras, e, acima de tudo, lutar pela igualdade, porque nós somos raça brasileira, nós somos filhos de índios e índias, que são os verdadeiros donos dessa terra. Nós somos negros que vieram escravizados, mas somos os construtores dessa terra. Então, assim, hoje a gente encerra o programa agradecendo muito a você, agradecendo a todos que vão assistir nosso programa no futuro e convidando a todos, siga-nos nos nossos canais, dê um like lá e acompanhe Mulheres de Luta e Resistência. A todos uma boa noite, mais uma vez, muito obrigada. Boa noite, pessoal. E saiba que a gente vai te chamar outras vezes, porque há muito que Thaís tem a contribuir com o nosso canal. Muito obrigada, boa noite. Obrigada, Thaís, pela sua generosidade. Todo mundo de coraçãozinho.